Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. É um texto pouco conhecido, a oração do Pai Nosso. Jesus diz aos discípulos: vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Quero que você preste atenção agora nos versículos seguintes. Perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas, depende da tradução. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou a quem nos tem ofendido, depende da tradução. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus explica: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. O pessoal só lê até o amém do Pai Nosso. A explicação ninguém lê. Mas hoje nós vamos entender claramente sobre perdão. Amém, queridos? O título da mensagem de hoje é o poder do perdão. Amém? Eu já preguei sobre este tema algumas vezes, muitas vezes. E o Senhor me trouxe hoje, de novo, este tema que é muito atual. E que o perdão, queridos, ele vai muito além das nossas relações entre nós e Deus e as nossas relações entre nós e os irmãos. O perdão, acima de tudo, queridos, a falta de perdão pode destituir você e eu da nossa comunhão com Deus. A falta de perdão pode te afastar da comunhão com Deus. E nós vamos entender isso hoje. O principal propósito de Deus para com o homem, o principal propósito de Deus ao criar o homem no jardim do Éden, sempre foi e sempre será ter comunhão, relacionamento, intimidade. Nós não somos só mais um ser criado, nós somos o único ser descrito na palavra de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus. Deus não criou os anjos e falou: eles são a minha imagem e semelhança. Não. Ele não criou os céus, a terra e tudo que neles há, os animais e tudo. Nós vimos hoje na aula, hoje de manhã, que o Espírito de Deus estava com Deus. Tudo que foi criado foi criado por Deus, através de Deus e o seu Espírito. Nós precisamos entender, queridos, que tudo que foi criado por Deus, nada está descrito como imagem conforme a semelhança de Deus. Só eu e você. Amém? Glória a Deus. Querido, só nós, só o homem foi criado à imagem conforme a semelhança do Altíssimo, querido. Glória a Deus por isso. Eu e você somos especiais, amém, querido? Fala para quem está do seu lado: você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é especial, por mais que o mundo, o diabo e tudo que está nele diga o oposto, diga o contrário, querido. Você foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Amém, queridos? E eu quero dizer para você que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele vai fazer de tudo para que a comunhão que nós temos com Deus seja quebrada, seja desfeita. A palavra de Deus diz que ele é o inimigo das nossas almas. E no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 25, diz que o diabo, ele blasfemaria contra Deus, ele magoaria os santos, e ele ia distorcer os preceitos de Deus, os princípios de Deus.
Quero que você foque só no magoar os santos. O principal objetivo do diabo, o principal objetivo do nosso inimigo, do nosso principal inimigo, querido, é magoar os santos. O que nós vemos nos dias atuais, na igreja atual, nos cristãos atuais? Homens e mulheres que estão magoados com Deus, com a igreja, com o ministério, com tudo. E eu posso dizer, afirmar a você, queridos, que eu já passei por isso muitas vezes. E eu tenho certeza que você também vai passar. Se não passou, está passando, vai passar. E esta palavra é uma palavra, a palavra de hoje vai ser uma palavra atemporal, querido. Para a sua vida de ontem, para a sua vida de hoje, para a sua vida de amanhã. Porque o perdão do Senhor a você, e o seu perdão àqueles que te ofenderam, está intimamente ligado à sua comunhão com Deus. E nós vamos entender isso hoje, amém? Então, o principal objetivo de Satanás é magoar os santos. E o que nós vemos hoje é uma igreja magoada, mas magoada com o quê? Com tudo. Eu não preciso nem ser específico. Irmão que magoou porque o pastor não foi visitar, irmão que magoou porque falou e o irmão não ouviu, irmão porque, eu fui ensaiar aquele dia no Ministério de Louvor lá, e aí eu falei que queria tirar a música não sei qual, e o fulano falou que não ia tirar, e aí eu magoei. Você acha que eu não ouvi isso? Não, irmão, já ouvi isso umas 1000 vezes. Acontece quase todo dia. Estou falando só do Ministério de Louvor. Mas isso acontece com todos os ministérios, querido. Por quê? Porque a intenção de Satanás é gerar no seu coração um sentimento adverso a Deus, à casa de Deus, aquilo que é ligado ao Senhor. Porque tudo aquilo que é ligado ao Senhor, querido, vai influenciar diretamente na sua e na minha comunhão com Ele. Porque a igreja é um instrumento, querido. É um instrumento de Deus na terra. Para quê? Para curar, para libertar, para transformar, para salvar. E se você está magoado com a igreja, magoado com os irmãos, com problemas com a igreja, com problemas com os irmãos, querido, você fatalmente vai ter problema com o próprio Deus. Você não vai ter relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus vai ser quebrado, vai ser desfeito, vai ser cancelado. Você precisa entender isso, querido. Quantas e quantas pessoas você vê aí na rua, eu era obreiro, eu era pastor, eu era isso, eu era aquilo, mas hoje eu estou aqui na rua, pedindo. Não sei se você já fez algum evangelismo com moradores de rua, eu já fiz uns 10. A grande maioria deles é crente desviado. Quem já fez um evangelismo na rua, entregou refeição, alimento, sopa, qualquer coisa? O Claudemir está falando ali, 98%, para não falar 100%. Ele está acabando de falar, a estatística, 98% dos moradores de rua é crente desviado. Olha que alegria. É algo muito sério, irmãos. As pessoas às vezes, porque se magoaram com a igreja, com o ministério, e aí acabou o mundo, acabou tudo, e aí perdeu a razão de viver, vai para a rua. Porque a intenção de Satanás é fazer com que você seja magoado com a igreja, com as coisas da igreja, com os irmãos, para que a sua comunhão com Deus seja quebrada, querido. Para que você não tenha mais relacionamento com Deus. Isso não é difícil de acontecer. E eu vou dizer para vocês, não acontece da noite para o dia. Às vezes, em casos específicos pode acontecer, mas isso vai acontecendo. Um dia você acha ruim porque o irmão não te cumprimentou. Outro dia você foi tomar água e o menino chegou lá e tomou o último gole d'água e você ficou nervoso. Aí você vai sair ali, o irmão te fechou ali no estacionamento.
E tudo isso que eu estou falando pode acontecer num dia só. A intenção do diabo, queridos, é magoar você com a igreja. Quantos aqui conhecem homens e mulheres que eram homens e mulheres de Deus, que têm ministério, que têm chamado, que têm propósito, que por causa de uma briga ou um desentendimento na igreja, estão fora da igreja, estão desviados. A sua comunhão, a comunhão com Deus foi quebrada. E hoje estão perdidos. Quantos conhecem alguém assim? Eu conheço só um monte. Mas o Senhor nos trouxe aqui para entender, querido, sobre perdão e comunhão. Amém? Glória a Deus. Por que o perdão para o cristão não é uma escolha, mas uma obrigação? O texto que lemos, Jesus não deu falar, olha, se você quiser perdoar, você perdoe. Se não quiser, problema. Ele falou isso? Jesus falou, se vocês perdoarem, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. O cristão, ele não tem opção de perdoar, de não perdoar. Hoje eu estou de bem, hoje eu vou perdoar o fulano que pisou no meu pé. Amanhã, hoje eu não tomei café, aí vou perdoar não. Fulano deu uma fechada ali, eu vou bater o carro nele. Quantos, queridos? Por causa disso aqui, ó. Qualquer hora que você abrir o Instagram, Facebook, você vai ver vídeos de pessoas que por causa de isso aqui, coisinha pequena, puxou a arma para o outro e matou, fez coisas por causa de coisa pequena. Sim ou não? Todo dia a gente não vê no noticiário? O cara chegou em casa, a mulher não tinha feito janta, foi tirar satisfação, a mulher puxou a faca, enfiou na barriga dele. Já vi essa notícia algumas vezes. Por causa de quê? De nada. O Clademir ainda falou ali, o cara ainda morreu com fome. Adiantou nada ficar nervoso. Perdão para o cristão não é uma escolha, mas uma obrigação. Por quê, queridos? A primeira resposta de Deus para mim e para você é porque nós fomos perdoados. João 3,16 eu falo e repito aqui várias vezes. Porque Deus amou o mundo, todos nós, de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, querido. Deus olhou para o mundo e falou que precisava de mudar, querido. Ele tanto nos amou que entregou o seu melhor, entregou Jesus Cristo em meu e em seu lugar, pagou uma dívida impagável. Deus fala, eu fiz para vocês o que ninguém faria. Paguei uma dívida impagável. Comprei vocês com alto preço de sangue. O preço foi Jesus Cristo morrer na cruz por nós, queridos. O Senhor Jesus nos comprou com alto preço de sangue. Quero que você entenda algo maravilhoso, uma revelação de Deus para você e para nós aqui hoje. Jesus Cristo nos comprou com alto preço de sangue, amém? Na cruz do Calvário. E quando nós falamos aqui na frente ou em qualquer lugar onde a palavra de Deus, onde as boas novas do Senhor são levadas, nós falamos, você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Como seu Senhor e Salvador? Quantos já ouviram isso? Quantos aqui querem ouvir? Quantos aqui querem receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Presta atenção. A palavra nos mostra, nos relata que Jesus pagou o preço
de sangue, por mim e por você. Ele nos comprou. Agora não somos mais criaturas, mas somos filhos de Deus. A saber, todos aqueles que creem no nome de Jesus. Todos aqueles que foram comprados com preço de sangue. Ele não é só nosso Salvador, o nosso remidor, mas Ele é o nosso Senhor. Isso faz uma diferença muito grande. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, se você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a sua vida não é sua, a sua vida pertence a Ele. Glória a Deus por isso, que ela pertence a Jesus. Mas nós temos que ter o entendimento que Ele é Senhor, queridos. E o servo não faz aquilo que quer, ele faz aquilo que o Senhor manda. Isso vai fazer diferença na sua vida, que você entenda isso hoje. Se o servo só faz aquilo que o seu Senhor manda, queridos, se Jesus falou para você que você tem que perdoar, você tem que perdoar. Você não tem opção. Nesse quesito da palavra de Deus, você não tem livre-arbítrio. Se você se considera cristão. Por quê? Porque nós vamos ver aqui na frente, eu vou explicar, que isso implica em muitas coisas, queridos. A nossa falta de perdão vai nos distanciar de Deus, vai nos separar de Deus. Então o Senhor Jesus é Senhor das nossas vidas. E o servo não faz mais aquilo que lhe apraz. O servo não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que o Senhor manda. E o Senhor Jesus disse aqui, na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você não tem opção, meu irmão. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar quem te ofendeu, precisa perdoar quem te traiu, precisa perdoar quem pisou no seu pé. O maior exemplo de perdão e de amor que existe e que existiu foi Jesus Cristo. Jesus foi traído, chicoteado, esbofeteado, apedrejado, açoitado, pregado numa cruz. E antes de entregar a sua alma ao Senhor, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois disso tudo, esse Jesus comprou você pelo preço de sangue, querido. Não teríamos como pagar essa dívida. Ele pagou. E aí Pedro vai perguntar para Jesus, Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu, eu tenho que perdoar aquele que pisou no meu pé, aquele que me traiu, aquele que isso, aquele que aquilo, aquele que eu tenho problema com ele, quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? 7 vezes? Jesus responde, 70 vezes 7. Sempre perdoe. Sempre perdoe, querido, porque o perdão não diz sobre a outra pessoa, diz sobre eu e você. Diz sobre se nós entendemos o preço que foi pago na cruz do Calvário por nós. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso nunca guarde mágoa ou ressentimento em seu coração. Sempre tem essa história de que alguém disse que o ressentimento é como um copo de veneno que você toma, esperando que o outro fique mal. Não funciona, querido. É você guardar sentimentos maus no seu coração em prol do outro. Não vai acontecer. Você está fazendo mal só a você mesmo.
Segundo, se não liberarmos perdão, também não seremos perdoados por Deus. Foi o que lemos no texto. Jesus enfatiza isso na oração do Pai Nosso. E explica no final. Isso nos mostra duas verdades do Evangelho, queridos. A primeira que eu já falei, o perdão não é uma opção, mas uma obrigação do cristão. E a segunda, que ninguém verá a Deus sem perdoar. E pior, você pode perder a sua salvação. Tem igreja que nem fala isso. Tem pastor que nem toca nesse texto. Mas eu estou aqui para te alertar, meu irmão. Se você tiver mágoa, ressentimento, rancor, qualquer sentimento mal no seu coração, a respeito de qualquer pessoa, você vai perder a sua comunhão com Deus. E no último dia, você não vai receber a sua coroa. Não foi eu que disse isso, não, foi Jesus. Está lá na parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18, versículo 24, em diante. Que diz que um homem tinha uma dívida impagável. Um homem tinha uma dívida impagável, uma dívida exorbitante, impossível de pagar. E aí ele suplica ao seu Senhor, ao Senhor que perdoe essa dívida, porque era impossível de pagar. Ele ajoelha aos pés do seu Senhor e fala: eu não vou conseguir pagar. Perdoa, pois, essa dívida. E o seu Senhor perdoa essa dívida. E ao sair dali da presença do seu Senhor, ele encontra um dos seus conservos, que devia para ele quase nada. Uma dívida ínfima, uma coisa de nada. E ele fala: você está me devendo. E ele fala: não tem como pagar. Aguarde um pouco que eu vou pagar. E ele fala: não. Pega ele pelo pescoço, manda ele para a prisão. Porque antigamente as dívidas eram pagas através da prisão e do trabalho forçado. E aí os outros servos ficam sabendo e contam para o Senhor. E o Senhor chama ele de volta. Fala: eu perdoei uma dívida impagável sua. Você não tinha que ter feito a mesma coisa com o seu servo? Agora, pois, você será mandado para a prisão. Algumas traduções diz que ele vai ser mandado junto com os torturadores, os verdugos, que vão ficar ali atormentando. E diz que naquele lugar haverá choro e ranger de dentes. Que lugar é esse, irmãos? O inferno. Por quê? Porque ele não perdoou o seu irmão uma dívida pequena. Jesus diz: é exatamente isso que acontece conosco. Jesus perdoou uma dívida impagável. A nossa salvação era impossível. Não tinha como ninguém pagar. Só Jesus podia fazer o que fez. Pagou uma dívida impagável. Fomos comprados com alto preço, com o preço do sangue de Jesus. E é por isso que ele olha para nós e fala: se eu perdoei vocês algo grandioso, algo impossível, por que vocês não podem perdoar as ofensas dos irmãos de vocês? O Senhor não aceita, queridos. E fala que aquele homem foi destituído da presença. Da presença. Por isso que você vê muita gente aí magoada fora da igreja e tal. Por que, querido? Mágoa, ressentimento, problema. O diabo fez com que ele se magoasse com alguém na igreja, com a estrutura, com o pastor, com isso, com aquilo outro. E ele não viu e não entendeu a palavra de Deus, que ele precisava perdoar. Que ele precisava seguir a vida dele em frente. E foi destituído da presença de Deus, da comunhão de Deus. E se Jesus voltar ou ele morrer, ele vai para o inferno. Não adianta você achar que não vai, que vai. A não ser que ele se arrependa, como o filho pródigo, volte para a casa de Deus, peça perdão e seja restaurado, querido.
Se Jesus voltar e estiver lá no mundo, estiver desviado, ele vai para o inferno. É ponto final. Não adianta a gente ficar aí floreando. Ai, será? Não sei. O futuro a Deus pertence, só Deus. Está escrito, meu irmão. Não foi um apóstolo que disse, não, foi Jesus. Não foi eu que falei. Não foi eu que escrevi, não. Nós precisamos ver e entender a palavra de Deus. A falta de perdão, a dor, o ressentimento, tudo aquilo que o diabo tem colocado no coração das pessoas, que tem afastado elas da presença de Deus, da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, querido, pode levar elas sim para o inferno, e vai levar. Porque todos aqueles que são destituídos da comunhão, da presença de Deus, querido, o futuro deles não é o céu. Mas nós precisamos ter uma vida diferente, amém, queridos? O Senhor Jesus já pagou um preço, um alto preço por cada um de nós. Eu quero dizer para você que perdão também não é um sentimento. Perdão é uma decisão que tomamos. Perdão não é um sentimento. Hoje eu acordei perdoador. Ninguém amanhece assim. É uma decisão que você toma, querido. Mas o fulano não merece. Então, realmente, ninguém merece. Como eu disse, rancor, o ressentimento. Ressentimento, a própria palavra diz, é você ficar sentindo aquele sentimento mal todos os dias. Estava assistindo um filme esta semana de uma mulher que ela falou exatamente sobre perdão. Ela falou, perdoar é mais fácil do que ressentir. Porque perdoar, a gente só precisa perdoar uma vez. E o sentimento de ressentimento, rancor, aquela mágoa, você tem que alimentar ele todo dia. Todo dia você tem que falar, eu não gosto. Todo dia você tem que falar, eu não quero. Todo dia eu não olho mais na cara. Perdoar é só uma vez. Decida perdoar, decida seguir a sua vida, querido. Decida hoje. E acima de tudo, querido, acima de tudo, quero que você entenda que esta palavra não é só para quem está com problemas hoje. Porque o texto da palavra de Deus diz que o papel de Satanás é magoar os irmãos. É magoar os santos. Então, querido, pode ser que hoje está tudo azul, está tudo legal, você está vendo arco-íris aqui, ó. Mas pode ser que semana que vem alguém não te cumprimenta ali e você acha ruim. Pode ser que semana que vem alguém te fecha ali no estacionamento e você acha ruim. Pode ser que, sei lá, um dia você chama o irmão para ir na sua casa e ele não vai. Por quê? Não sei. E você achou ruim. Quero dizer para você, querido, não deixe nenhum sentimento mal tomar conta do seu coração. Em relação à igreja, em relação aos irmãos, em relação ao ministério, em relação a coisa alguma, não deixe com que os sentimentos maus tomem conta do seu coração, mas peça para o Espírito Santo te encher, te renovar, te transformar a cada dia, amém? Decida verdadeiramente perdoar e seguir com a sua vida. Não alimente sentimento mau. Não alimente. Perdoar é mais fácil que ressentir. Perdoar, você vai perdoar uma vez. Decida perdoar e pronto, acabou. Não quer dizer que Deus vai vir com a borracha mágica e você vai esquecer tudo que aconteceu. Isso não é perdão. Isso é amnésia. Isso é outra coisa. Você não vai dormir hoje e esquecer tudo que aconteceu. Não vai. Mas aquele sentimento mal não vai te ferir mais. Amém, querido? Peça para o Espírito Santo te renovar, te encher de vida, te encher de alegria. O que nós temos visto nos últimos dias, é como eu preguei na semana passada, é que
As pessoas estão cheias de ressentimento, de tristeza no coração, porque fulano, ciclano, beltrano falou isso ou aquilo, porque o pai ou a mãe disse ou aquilo. Decida perdoar, decida seguir com a sua vida, meu irmão. Deus tem algo poderoso para você. Deus tem algo sobrenatural para você. O Senhor Jesus diz: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que o Senhor tem para a igreja, o que o Senhor tem para mim e para você é vida em abundância, querido. Não deixe com que esses sentimentos maus, não deixe com que as coisas pequenas vão minando e roubando a sua alegria, vão minando e roubando a sua fé, vão tirando a sua comunhão com Deus. Amém? Decida perdoar. Decida viver o sobrenatural de Deus. E como eu disse, querido, pode ser que não seja hoje, com que este sentimento esteja tentando minar o seu coração. Mas amanhã pode ser que o diabo tente contra a sua vida a respeito disso. Eu quero que você se lembre da palavra do Senhor. O Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós. O Senhor tem vida abundante para cada um de nós, querido. Por isso não deixe com que sentimentos maus tomem conta da sua vida, do seu coração. Porque o papel do diabo é magoar você, é te entristecer, é fazer com que a sua comunhão com Deus seja roubada, seja cancelada. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar para te encher de vida, de ânimo e de alegria, querido. Decida verdadeiramente perdoar e seguir a sua vida. Perdoar quem te ofendeu. Ou se acaso amanhã aconteça alguma coisa contra você, querido, decida perdoar. Decida viver a vida abundante que o Senhor tem para a sua vida, ao invés de ficar alimentando sentimentos maus. Amém? Glória a Deus. Não deixe com que a sua comunhão com Deus seja roubada. Não deixe com que a sua coroa seja roubada pela falta de perdão. Perdoe. Decida viver. Decida viver aquilo que o Senhor tem para você. E não aquilo que o diabo quer que você viva. Uma vida de ressentimento, de sentimento mau. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.